Quadrado. Caríssima Patrícia, dava-te a palavra para também fazermos esta pequena sessão de abertura e pronto, e desejo uma boa sessão. Depois, a sessão será, depois da Secretária de Estado Patrícia falar, a sessão será, digamos, coordenada pela minha adjunta Mónica Coimbra, que obviamente assegurará as intervenções e porá as pessoas depois a trocar as impressões necessárias e os esclarecimentos devidos. Caríssima Patrícia Gaspar, a palavra é tua. Muito bom trabalho para todos. Muito bom dia a todos. Vejo muitas caras conhecidas, é impossível cumprimentá-los pessoalmente. Bom dia, Jorge, muito obrigada. Eu não vou roubar muito tempo, vocês hoje têm aqui um desafio enorme pela frente. A ideia da nossa intervenção era só mesmo dar aqui umas palavras iniciais. Queria sobretudo agradecer toda a colaboração da Secretaria de Estado da Descentralização, em concreto do meu colega Jorge Botelho e de todas as pessoas que nesta Secretaria de Estado, mas também nos serviços competentes, designadamente na DGAL e também na ANEPS, tornaram possível este webinar. Eu acho que este é um momento importante para todos os técnicos que, direto ou indiretamente, vão trabalhar nesta questão da segurança contra incêndios ao nível dos municípios. Espero que o possam aproveitar para tentar esclarecer dúvidas que seguramente existirão nos mais diferentes patamares. Este é um processo complexo de transferência de competências, mas é também uma área onde eu penso que os municípios podem efetivamente marcar a diferença. Segundo aquilo que consegui apurar, eu acho que estamos aqui a falar hoje em dia de cerca de 5.000 processos que já estão ao nível dos municípios e, portanto, isto é efetivamente uma carga grande para processar, mas é também um passo importante nesta matéria, sobretudo em matéria, ou seja, naquilo que diz respeito à segurança. A segurança contra incêndios em edifícios, mais do que uma carga administrativa, é, na minha ótica, um processo fundamental naquilo que é a preparação e as medidas de prevenção que todos os municípios e todo o nosso território deve adotar em matéria de proteção civil. São processos morosos, são processos, desculpe pela expressão, às vezes chatos de conduzir, mas que podem fazer aqui uma diferença enorme na forma como os nossos municípios, o nosso território se prepara para os diferentes riscos, aqui em concreto ao risco da segurança, ao nível dos incêndios em edifícios. E, portanto, a ANEPS aqui tem também um papel importantíssimo e não tenho a mínima dúvida que estará à altura deste desafio, nomeadamente no que diz respeito a garantir este apoio, sobretudo nesta fase inicial, que eu penso que vai ser fundamental, quer ao nível dos serviços centrais, quer também ao nível dos comandos distritais. E, portanto, da nossa parte, todo o apoio, tudo aquilo que for necessário fazer para melhorar este sistema e para tornar, sobretudo, este processo mais ágil, para que juntos consigamos, então, chegar a bom porto. Portanto, eu desejo a todos um bom webinar. Desejo que rapidamente possamos largar esta vista aos quadradinhos e que nos possamos começar a ver presencialmente. Embora desculpem só este desabafo, não há dúvida que esta modalidade permite-nos fazer mais coisas às vezes, porque evita as deslocações, porque evita uma carga diferente e apesar deste constrangimento e desta parte desagradável de não termos o contacto físico, não há dúvida que todos nos adaptámos muito bem e que o país soube aproveitar esta oportunidade também para não parar e continuar a garantir que os processos andem. Portanto, boa sorte a todos, uma excelente manhã de trabalho e cá estamos para continuar a levar este barco a bom porto. Muito obrigada a todos. Bom dia. Muito obrigado, Patrícia, e um ótimo trabalho e muito obrigado pela tua presença com palavras de grande disponibilidade. Isso é fundamental por parte do serviço. Muito obrigado. Obrigada. Por isso, nós vamos passar já à fase seguinte, que vocês vieram para trabalhar, ouvindo dois pequenos discursozinhos de introdução. Por isso, as regras são estas. Mónica? Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Fica a Mónica, que está com tempo problema informático, que está no outro perfil da Diana, mas pronto, já percebi. Por isso, fica a Mónica a coordenar, por isso a ideia é pôr os interventores para já fazer as intervenções e depois a Mónica coordena a parte do debate. Mónica, a palavra é tua. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Aproveito também para agradecer à minha colega Patrícia Pires, à DEGAL, na pessoa da doutora Sónia Ramaninho, e ao doutor José Moreira, à ANEPS, em especial ao arquiteto Pedro Barbosa, que vai ser o nosso orador, e à ANMP, ao doutor Luís Ramos e, é claro, a todos os municípios que aqui se inscreveram. Sobre o tema em apreço, e caso surjam algumas questões futuras, poderão remetê-las para o endereço de e-mail que iremos disponibilizar. Iremos então agora proceder à apresentação desta temática, que durará cerca de 15 minutos de apresentação e posteriormente o tempo será reservado para a colocação de perguntas e apresentação de respostas. As questões que venham a ser colocadas serão em blocos de 3 e seguidamente de resposta. Vou então dar a palavra ao arquiteto Pedro Barbosa. Queria também dizer-vos uma pequena questão, que uma vez que eu não consigo perceber efetivamente os títulos de cada um e que esta informação não está disponível, eu apenas irei então depois passar a palavra pelo nome. Obrigada. Passo então a palavra ao arquiteto Pedro Barbosa. Bom dia a todos. Precisava só de confirmar se o som está a chegar, Mónica, é possível? Sim, está. Ok. Eu vou partilhar aqui a apresentação. Penso que já estão a ver a apresentação, correto? Correto. Obrigado. Ora bem, bom dia mais uma vez a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre aquilo que são os requisitos de transferência e de tratamento dos serviços da primeira categoria de risco para as câmaras municipais. Não desconhecendo o grau de saber relativamente a esta matéria dos vários participantes, eu dou aqui algumas notas relativamente àquilo que é a segurança contra incêndio. A segurança contra incêndio nasce na fase de projeto, portanto, na concepção de um edifício. Tenho aqui na apresentação também aquilo que são as responsabilidades, portanto, na fase de concepção a responsabilidade é do autor do projeto e dos respectivos coordenadores, quando existam. Depois, na realização da vistoria, portanto, também temos aqui, neste caso, um serviço que é feito para verificação do projeto de especialidade de segurança contra incêndio. Nesta fase de construção ou de final de construção, as responsabilidades têm a ver com os diretores de obra ou de fiscalização. E depois, uma fase bastante importante, que é durante a exploração do edifício, portanto, durante a sua utilização, na elaboração e implementação das medidas de autoproteção e depois naquilo que são as inspeções regulares solicitadas pelo respectivo responsável de segurança ou nas inspeções extraordinárias que também os municípios poderão fazer com base em denúncias ou planeadas. Esta transferência tem estes 3 enquadramentos jurídicos. A Lei 50 atribui aos órgãos municipais a apreciação de projetos, medidas de autoproteção e realização de vistorias e inspeções da primeira categoria de risco, e depois tem um ponto específico para a credenciação de técnicos municipais que vão desenvolver estes serviços de primeira. Também a nossa última revisão do regime jurídico incluímos uma passagem específica, já existia desde o 220 de 2008, mas especificamente sobre a primeira categoria de risco, para dar corpo então à competência transferida a partir da Lei 50. Recentemente publicámos uma portaria, era então o documento que faltava, para regulamentar a credenciação dos técnicos municipais conforme previsto na Lei 50. Para terem uma ideia do âmbito de aplicação, quando falamos de primeira categoria de risco, essencialmente estamos a falar de edifícios que se inserem nas 12 autorizações tipo que estão previstas no regime jurídico, essencialmente, tirando os industriais, essencialmente edifícios de baixa altura, com altura igual ou inferior ou igual a 9 metros, portanto, relativamente ao último piso que pode ser utilizado, e vão desde edifícios como administrativos com efetivos
até 100 pessoas, usos escolares, usos hospitalares e lares, espetáculos desportivos, hoteleiros e restauração. Esta também é uma utilização bastante comum, juntamente com os escolares, até 100, bibliotecas e resíduos industriais, até esta carga de incêndio em edifício ou ao ar livre. Estas são matérias já muito específicas que depois serão dadas na formação que os técnicos terão que ter, mas ficam com uma ideia da abrangência dos edifícios que estão aqui incluídos nesta competência. As medidas de autoproteção, neste momento, representam 70% de todos os pedidos de primeira categoria de risco, portanto é o serviço que é mais solicitado, seguido do projeto. O projeto aqui leia-se apenas o artigo 14 para edifícios atípicos e o 14A para edifícios existentes. As vistorias representam 5% e as inspeções regulares 3%, porque só existem inspeções regulares da primeira categoria de risco para os hospitalares e escolares. Tenho também esta nota de que existem também estes dois serviços, não conseguimos indicar o número porque está baseado em denúncia ou no planeamento que determinado município vai fazer relativamente àquilo que são as inspeções regulares da primeira categoria de risco. Não está aqui apontado porque também já fazia parte desde o início a ficha de segurança, ou seja, as primeiras categorias de risco não têm projeto, têm sim uma ficha de segurança que já desde sempre, desde 2009, era entregue no município. Essa ficha de segurança pode também passar a ser verificada pelos técnicos que forem agora credenciados. Quais são os requisitos para que um técnico municipal possa tratar dos serviços? Essencialmente, que tenha formação base em arquitetura e engenharia, devem estar obrigatoriamente inscritos nas respectivas ordens profissionais, deve estar integrado no mapa de pessoal da Câmara Municipal, ou seja, não é possível contratar pessoas específicas para este trabalho. Portanto, ele tem que integrar os quadros do pessoal, tem a ver com as competências que necessita de possuir enquanto funcionário público para o desenvolvimento, nomeadamente, da questão das inspeções, e depois deve ter uma formação específica com um curso que está formatado no mínimo de 35 horas. Esta ação de formação passa essencialmente por estes temas, portanto, tudo aquilo que diz respeito ao regime jurídico, ao regulamento técnico, nas várias condições, aos métodos de análise de risco e depois o próprio desenvolvimento dos serviços. Esta formação nestas condições são sempre adaptadas à primeira categoria de risco, ou seja, há determinados equipamentos e sistemas que são aplicados a categorias de risco mais elevadas, não faz sentido que aqui sejam incluídos e, portanto, digamos que embora estejam aqui os temas, elas, em alguns deles, podem passar ou podem ser dados pode ser dada muito pouca matéria, porque não existe essa aplicação para a primeira categoria de risco. Relativamente às ações de formação, a ANEPC tem que as reconhecer primeiro. Dos 6 pedidos que até ao momento nos foram submetidos, já reconhecemos um curso, portanto ela estará brevemente disponível na nossa página para consulta, a entidade que já está reconhecida para ministrar esta formação. E temos mais 5 em análise que a muito breve trecho teremos também uma decisão. Relativamente às incompatibilidades, também o regime jurídico prevê algumas incompatibilidades, elas já existem para todos os técnicos credenciados das categorias de risco mais elevadas e até para os próprios da ANEPC. Basicamente tem a ver com o facto de um técnico credenciado para a primeira, como é evidente, não poder subscrever fichas de segurança ou elaborar projetos ou medidas de autoproteção. Ou seja, como é evidente, não pode elaborar estes serviços que depois, de primeira categoria de risco, que depois seriam submetidos à sua apreciação. Portanto, isto é algo que é lógico e decorre até das próprias incompatibilidades já dentro do município. Relativamente também aos requisitos de tratamento dos pedidos, existem alguns requisitos mais operativos, colocamos aqui 3, um que tem a ver com as taxas, portanto,
existe uma portaria 1054/2009 que muito brevemente terá uma revisão, que define já, desde 2009, todas as taxas que são aplicadas a nível nacional aos serviços de segurança contra incêndio, incluindo os da primeira. Esta a fórmula que está prevista basicamente tem um valor por metro quadrado que é aplicado em função do tipo de serviço e é feito um cálculo ao valor e existem valores uniformes para todos, neste momento para todo o país, para todas as categorias e para todos os serviços. É todo conveniente que esta possibilidade, independentemente da autonomia de cada município, mas era todo conveniente que pudéssemos vir a aplicar, continuássemos a aplicar estes valores uniformes a nível nacional a partir desta portaria que é atualizada anualmente. Por outro lado, também a necessidade dos serviços estarem preparados para a emissão de faturas e recibos aos vários requerentes, é normal. O processamento das devoluções de taxas, ou seja, se houver um engano no preenchimento do pedido, que o pedido tenha a ser cancelado, a taxa que é paga, todas as taxas são pagas logo de início, tem que ser devolvida, portanto os serviços em termos financeiros também têm de estar preparados. E depois, por outro lado, os pagamentos são sempre feitos através do multibanco e, portanto, a Câmara Municipal terá que ter também criado uma entidade multibanco, que eu penso que já existe para serviços como o alojamento local, a ocupação de espaço público, etc. E, portanto, com certeza já este trabalho estará feito. Por outro lado, a utilização de back-office, todos estes serviços são desmaterializados, correm neste momento no E-Portugal, e é todo conveniente para o cidadão que assim continue de forma desmaterializada e, portanto, de início teremos já disponível o back-office que hoje em dia também nós utilizamos, com a possibilidade de integrar também nos sistemas internos de cada Câmara Municipal. Esta integração é tratada com a AMA e, portanto, será algo a resolver entre a Câmara Municipal e a AMA. Por outro lado, o tratamento das contraordenações, a contraordenação traz muitas vezes um auto e uma coima que precisa de ser tratado, portanto as divisões ou os serviços que já tratam destas contraordenações, deste regime jurídico, em cada Câmara Municipal deverá também estar preparado para o fazer relativamente a este tipo de contraordenações. O fluxo dos pedidos é muito simples hoje em dia, nós temos uma página de serviços de segurança contra incêndio e edifícios no E-Portugal, desde dezembro de 2018 que os serviços deixaram de ser recebidos os pedidos deixaram de ser recebidos em papel e, portanto, temos vindo a atualizar esta página com diversos serviços de pedidos e também complementares, outro tipo de comunicações que o regime jurídico obriga a serem feitos por esta via. O que está pensado é termos um separador específico para a primeira categoria de risco, brevemente estará disponível, com os serviços da primeira e depois com a inserção da morada por cada requerente, o próprio sistema vai detectar o concelho da morada. Existindo já técnicos nesse município, será depois mais fácil, o próprio sistema encaminha esse pedido, sem passar por nós, diretamente para a Câmara Municipal. A referência multibanco aparece aqui porque o serviço só é entregue, digamos assim, o pedido, quando é pago. Portanto, até se não for pago, o serviço é automaticamente cancelado ao fim de 30 dias. Entrando após pagamento, a Câmara Municipal, portanto, esse serviço que tem o técnico credenciado, recebe uma notificação pelo sistema, a dizer que tem um pedido para tratar, e inicia o tratamento do mesmo de acordo com o Código de Procedimento Administrativo. A pesquisa de pedidos, tenho aqui também uma imagem, portanto, o back-office tem algumas funcionalidades, alguns módulos já específicos, como o pedido de elementos é sempre possibilitado através de um módulo específico desta aplicação, deste back-office, a emissão de taxas adicionais, no caso de haver um erro no cálculo da taxa, o arquivo de documentos, toda a documentação é aqui arquivada e a emissão da decisão final igualmente. Eu pedia só a quem tem o som ligado o favor de poder desligar, porque eu não consigo
Ok, obrigado. Relativamente ao apoio técnico, a ANEPC, além do manual de procedimentos nosso interno, que já temos disponível na nossa página web, tem também um conjunto de informação, nomeadamente a listagem de técnicos municipais credenciados, ainda não existem, mas após formação serão incluídos nesta listagem. Tem os cursos de formação também aqui listados e tem já hoje em dia um conjunto de informação técnica, legislação aplicável, etc., perguntas frequentes de apoio ao trabalho do técnico. Por outro lado, estamos a desenvolver um manual de procedimento específico para a primeira categoria de risco, será, digamos assim, um instrumento mais facilitador do trabalho do técnico municipal, e dispomos também deste endereço eletrónico que pode ser utilizado para todos os técnicos. Portanto, qualquer dúvida pode ser colocada, nós a nível central iremos ter sempre alguém para poder responder a estas dúvidas, e também qualquer questão no tratamento dos pedidos é sempre preferível depois perguntar antes de executar. E, portanto, estes instrumentos estão aqui serão ao serviço dos técnicos municipais, assim como técnicos possíveis também do nosso lado. De um modo muito resumido e para deixar algumas dúvidas também, esta era a apresentação. Mónica. Obrigada, Pedro. Iremos então agora passar à colocação de perguntas e respostas. Pedia-vos que colocassem a mãozinha no ar e iremos então, por ordem, passar a palavra pelos nomes. Começo então pelo Nuno Casola. Muito bom dia. O meu nome é Nuno Casola, trabalho no Serviço Municipal de Proteção Civil de Almada. Tenho aqui algumas questões. A primeira é relativamente ao reconhecimento da acreditação deste novo curso. Eu tenho, portanto, já era técnico inscrito no site da ANPC, agora a ANPC. Se esta formação é obrigatória para todos os técnicos, ou se quem já estava inscrito e tem a formação de 200 horas de terceira e quarta categoria está automaticamente reconhecido. Outra questão tem a ver também com os elementos que devem ser entregues com as fichas de segurança. Eu, no meu entender, seria conveniente a obrigatoriedade, excetuando, por exemplo, a UT1 habitação, poder ser obrigatório a entrega de peças desenhadas com a ficha de segurança, porque permite uma melhor leitura do que está proposto pelo autor do projeto e permite-nos a nós também, no ato da vistoria e das inspeções regulares, verificarmos se aquilo que foi idealizado pelo autor do projeto está efetivamente implementado no local. Pronto, para já são estas as minhas questões. Muito obrigado. Faria mais uma questão. Ana Araújo, por favor, tem a palavra. Bom dia, António Mendes da Silva, município do Porto, Batalhança dos Bombeiros. Eu gostaria que o Sr. Arquiteto Pedro Barbosa, o qual daqui saúde é especial, já que nos conhecemos já há algum tempo, aclarasse, por favor, aquela questão que falou da interligação entre os municípios e a AMA. Penso que no contexto do back-office. Não compreendi muito bem e gostaria que aclarasse. Bom dia e obrigado. E passaria agora então a palavra ao Marco Martins. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer e enaltecer a iniciativa, porque é muito relevante para aquilo que são as nossas dúvidas sobre esta temática. E a minha pergunta também iria no sentido de percebermos quais são as necessidades formais para, eventualmente, podermos a qualificação, visto que nós no município de Óbidos temos os técnicos superiores credenciados nesta vertente da segurança contra incêndio de edifícios, da terceira e quarta categoria de risco,
sendo eventualmente necessário haver aqui algum processo formal de equivalência, porque penso que não seja necessário estarmos a tirar novamente essa formação de base. Portanto, iria ser um pouco neste sentido que eu iria colocar a pergunta, que iria, neste caso, reforçar a pergunta que o colega já fez inicialmente. Obrigado. Passo agora a palavra ao arquiteto Pedro Barbosa para que possa responder às questões que foram colocadas. Obrigado. Obrigado. Relativamente à dúvida que o Nuno colocou, a formação, o Nuno e depois também a questão do Marco tem a ver com a formação dos técnicos. De facto, existia um curso de terceira e quarta categoria de risco, que tinha uma formação que era no mínimo de 128 horas e que focava um conjunto de temas. Alguns deles foram agora atualizados por via da legislação que saiu, mas esse curso era feito para técnico autor e não abordava questões como estavam ali, que tinham a ver, na altura não existiam, mas com os métodos de análise de risco, com o desenvolvimento dos procedimentos, de tratamento dos serviços, etc. E, portanto, aquilo que foi formatado para termos uma uniformidade de critérios para todos os técnicos com ou sem formação, é evidente que quem já tem alguma noção do que é a segurança contra incêndios terá mais vantagem na aprendizagem. O que fizemos foi que todos passassem por 35 horas, pensámos numa semana de formação, toda ela pode ser dada online, não há qualquer problema de ser dada online, mas que estivesse mais virada para os serviços de primeira, ao contrário da formação de 128, que era para técnicos de terceira e quarta. Esta formação, de facto, pela portaria, é um requisito obrigatório para todos, com ou sem formação base. E tem matérias, possui matérias que não existiam nos cursos. E, portanto, para termos aqui a possibilidade de todos estarem no mesmo patamar para desenvolver os serviços, tivemos que ter este requisito. Relativamente à ficha de segurança que o Nuno referiu, a ficha de segurança é um documento que está previsto desde o início e nas duas categorias de risco, dos escolares e dos hospitalares, para a primeira já possui, esta foi uma alteração na última revisão do regime jurídico, já possui peças desenhadas. No entanto, como sabe, a ficha de segurança para as restantes não possui. É algo que a lei, neste momento, não possibilita. E, portanto, de facto, há aqui, fora estas duas categorias de risco, algum impedimento nesta verificação. Hoje em dia, esta ficha em muitos municípios é apenas entregue, não é verificada. O ótimo era que passasse a ser verificada e até detectada se eventualmente é ou não uma primeira categoria de risco. A sua verificação no terreno é só no âmbito da vistoria, portanto, teremos sempre que ter a determinação pelo Presidente de Câmara para a licença de utilização, a realização de vistoria, ou então se tivermos uma legislação específica. Estas duas utilizações que eu falei estão cobertas por legislação específica que obriga à existência sempre de vistorias e, portanto, como a ficha de segurança para estas duas UTs, os escolares e os hospitalares e lares da primeira têm peças desenhadas, portanto, já cumpre, digamos que este requisito. Por último, relativamente ao colega do Porto, António Mendes, que também cumprimento, quando eu falei da interligação da AMA com os municípios, é a possibilidade de cada município poder ter um back-office próprio, pode já ter em dia uma aplicação ligada ao urbanismo, ou o que quer que seja, ao desenvolver, e através do web services pode ligar-se aos formulários que são preenchidos pelos requerentes na AMA. Ou seja, o que existe hoje em dia é a AMA disponibilizar um back-office que nós próprios utilizamos para tratamento dos pedidos. Mas se por acaso a Câmara Municipal desenvolver ou tiver já um back-office, pode interligar com a AMA através do web services. Esta interligação nós podemos promovê-la. O essencial aqui é que o cidadão continue a ir apenas ao e-Portugal, a um sistema, fazer o preenchimento dos formulários, portanto fazer o seu pedido, e depois o tratamento pode ser feito por qualquer sistema. Okay? Não necessita de ser o back-office. O back-office é aquele
que é disponibilizado pela AMA, é aquele que está já ao dispor para começarmos a trabalhar. Eu penso que respondi a todas, Mónica, não sei se... Obrigada, Pedro. Passo então agora a palavra ao Rui Rodrigues. Não sei se o Rui Rodrigues me está a ouvir. Passo-lhe a palavra. Sim, sim. Olá, bom dia. Já me estão a ouvir? Já. Sim, sim, já me estamos. Ok. Bom dia a todos, e ao arquiteto Pedro Barbosa em particular. A portaria 32 de 2021, esta de 10 de fevereiro, refere que os técnicos municipais que já estão credenciados ao abrigo da 64 de 2009 estão automaticamente credenciados para as primeiras categorias, tem toda a lógica. Neste caso, é o meu caso. Isso pressupõe na mesma uma credenciação autónoma por parte da autoridade, uma inscrição própria, ou não é necessário esse formalismo, uma vez que a 64 de 2009 já está implementada? Obrigado. Passo então a palavra ao Pedro Barbosa para que possa responder. Obrigada. Esta é fácil. Bom dia, engenheiro. Não, a lógica é que a portaria 64 permite que o município possa ter credenciar técnicos para tratar os pedidos de segunda, terceira e quarta remetidos pela ANEPC, ok? Portanto, há aqui uma gestão da ANEPC previamente. Os da primeira são diferentes. O município não passa por nós, é uma competência exclusiva, é autónomo relativamente ao tratamento, e eles são entregues. A partir do que é feito na AMA, é entregue diretamente no município. Portanto, não passa por nós, não há qualquer taxa, vai diretamente para o município. Este automatismo, o que nós verificamos aqui internamente, mesmo em termos jurídicos, vai ser basicamente os técnicos, os municípios que já têm técnicos de segunda, terceira e quarta, fazerem o pedido, portanto, informar de que a partir de determinada data já estão em condições de tratar dos pedidos. E, portanto, depois temos que verificar junto da AMA algumas questões que eu referi ali, como a Câmara Municipal já ter uma entidade multibanco criada para receber as taxas, o desvio, portanto, criar um utilizador novo no back-office, que será a Câmara Municipal, primeira categoria de risco, para os pedidos irem diretamente. Digamos que há 2 ou 3 questões operativas para que os serviços sejam desviados. Existirá também, ao contrário do que hoje em dia temos, o requerente vai ter uma área específica, um separador, onde terá para serviços de primeira, hoje em dia escolhe pedido de parecer a medidas de autoproteção ou projeto, ali vai a um específico que é pedido de medidas de autoproteção, primeira categoria de risco. Automaticamente, ao colocar a morada do edifício, o sistema vai detectar o concelho e, portanto, vai entregar diretamente no município num e-mail específico, que pode ser diferente, onde hoje em dia o distrito já envia os pedidos. Portanto, há 2 ou 3 questões operativas, mas nós iremos contactar, estamos a falar neste momento, infelizmente, apenas 6 municípios estão credenciados para pedidos de segunda, terceira e quarta. Portanto, iremos contactar no sentido de nos fazer chegar a indicação das datas a partir das quais já estarão em condições e têm estes requisitos para começar a tratar dos pedidos. Nós estamos a envidar todos os esforços para que ainda possam começar a trabalhar neste primeiro semestre. Obrigada, Pedro. Temos mais aqui o Nuno Cassola, passa a palavra. Ora, bom dia mais uma vez. Obrigado pelas respostas, arquiteto. Só perguntando, relativamente à formação, isto vai ser integrado por vocês? Cada município é que tem que providenciar, digamos assim, organizar a formação, ou vai ser algo como está a acontecer aqui hoje, que possa ser, ao fim e ao cabo, ministrado em conjunto e que seja gerido de forma integrada, digamos, ou será cada um por si, digamos? Obrigado. Obrigada. Passo então a palavra ao Pedro Barbosa.
Obrigada. Obrigado, Nuno. A formação, conforme referi na apresentação, a portaria que determina a credenciação dos técnicos e os requisitos obriga a que haja reconhecimento das ações de formação da nossa parte. Ou seja, se reparar no E-Portugal, temos um serviço de reconhecimento da ação de formação e hoje em dia tivemos até ao momento 6 pedidos, portanto são entidades formadoras que nos apresentam um conjunto de dados relativamente a formadores, a condições, requisitos, etc., que nos permite avaliar da possibilidade de administrarem essa ação de formação. Nós já avaliamos, portanto temos 6, das quais, conforme disse, uma das entidades já está reconhecida e vai estar, em princípio, ou hoje ou amanhã já podemos colocar esse dado no nosso site, na área de pesquisas de segurança contra incêndio, e, portanto, nessa área de pesquisas terá uma listagem de entidades formadoras reconhecidas por nós. Apenas a frequência, depois cabe a cada município colocar os seus formandos, os seus técnicos que reúnam aquelas condições, portanto, estar inscritos naquelas ordens e ser técnico municipal, no respectivo quadro, colocá-los nas ações de formação que estão reconhecidas. Depois disso, é feito um pedido também no E-Portugal de credenciação de técnico municipal. Nós não reconhecemos, se não for frequentada uma daquelas ações de formação, nós não reconhecemos depois esse técnico. Ok, obrigado. Portanto, e essas entidades formadoras irão figurar no website do ProCIV, é isso? Exatamente. Ok, obrigado. Nós estamos a fazer o mesmo reconhecimento, por exemplo, para técnicos autores da 2ª, 3ª e 4ª categoria de risco, para dar cumprimento também ao registro dos técnicos autores, portanto, arquitetos e engenheiros também inscritos nas ordens, mas para projetistas. Portanto, é o mesmo processo de reconhecimento, todas vão estar no nosso site. Apenas as entidades oficiais, as reconhecidas, as válidas, são aquelas que estão no nosso site. Nós teremos lá o número, a data a partir da qual estão reconhecidos, quem são as entidades, o website da respectiva entidade e o contacto, que depois divulgarão as respectivas condições. Mas apenas essas. Todas aquelas que se apresentarem no mercado, que não figurarem lá, não são válidas. É preciso ter essa atenção. Obrigada, Pedro. Passo novamente a palavra ao Marco Martins. Bom dia uma vez mais e agradeço novamente a oportunidade. Eu tinha aqui 2 questões, mais para esclarecimento do Executivo, do que propriamente uma vertente técnica, que tem a ver com a questão destes técnicos terem que ter um vínculo associado ao município, ou seja, não podem ser técnicos contratualizados para o efeito, portanto, neste caso numa prestação de serviços. Essa seria a primeira dúvida. Tem que ser eventualmente afetos aos quadros do município, ou se eventualmente podem ser submetidos a uma comissão de serviço, a uma contratação. E depois, a outra questão tem a ver com, eventualmente, os municípios ter aqui algum protocolo com a proteção civil fora do âmbito da primeira categoria e integrado na 2ª, 3ª e 4ª categoria de risco, visto que há municípios, como é o caso de Óbidos, têm técnicos devidamente formados para a 3ª e 4ª categoria de risco e inscritos na proteção civil e nas respectivas ordens. Poderá haver aqui a possibilidade de haver algum protocolo nesta vertente com a proteção civil para podermos dar algum contributo nesta vertente. Obrigado. Obrigada. Passo novamente a palavra ao Rui Rodrigues. Novamente, surge aqui uma questão que é o seguinte. Vamos supor que o município tem umas medidas de autoproteção ou um projeto para desenvolver, por exemplo, de uma escola básica ou de jardim de infância de primeira categoria de risco. É um colega meu do município que vai elaborar essas medidas ou esse projeto. E depois serei eu, enquanto técnico credenciado na primeira categoria, que o vou apreciar. Questiono se há aqui alguma questão, não sei, se jurídica ou ética, eventualmente, de eu estar a apreciar um processo de um colega meu que está na secretária ao lado, por exemplo. Obrigado.
Obrigada. Peço então agora. Eu ouvi um bocadinho mal, Mónica, está a chegar com bastantes cortes, mas penso que era para responder, é correto? Exato. Ok. Obrigada. Ora bem, começando se calhar aqui pela questão do Marco Martins. Hoje em dia, um município pode optar por ter técnicos a partir da portaria 64 para tratamento dos pedidos do seu município de segunda, terceira e quarta. Esses técnicos, o que a portaria depois de 32 diz é quem tem esses técnicos, como é o caso do engenheiro Rui Rodrigues de Viseu, vai tratar automaticamente os da primeira. Portanto, digamos que o grau de dificuldade é muito inferior, porque já trata os pedidos superiores, portanto, toda a aprendizagem está lá. Esses técnicos, ao contrário dos da portaria 32, os da portaria 64, a formação deles é dada por nós. Eles fazem exatamente o mesmo que os nossos técnicos dos distritos e reportam o seu trabalho também ao seu distrito, e o trabalho é gerido pelo distrito e encaminhado pelo distrito. Portanto, há uma ligação muito estreita pelas categorias de risco mais elevadas. Por esta via, o que necessita de ter os mesmos técnicos nas mesmas ordens, apenas a formação é diferente. Não estamos a falar de 35 horas, estamos a falar muitas mais, e é dada por nós. Isso é um pedido que é feito. O da primeira é um pedido automático, portanto, a portaria 64, segunda, terceira e quarta é o município querer, não é obrigado, digamos assim. Os serviços de primeira que estão previstos na Lei 50 são obrigatórios, a lei já prevê, é uma descentralização para os municípios. Não é da administração central, é da administração local, ok? E, portanto, não há aqui um querer nosso ou uma articulação. Esta competência é entregue. E para ser trabalhada, precisa, portanto, dos técnicos com aqueles requisitos e com menos formação, porque as necessidades são muito inferiores à segunda, terceira e quarta. Portanto, de um modo resumido, o município pode optar por ter um ou outro, tendo técnicos que cumpram essas condições. Quanto a mim, é sempre preferível ter o de segunda, terceira e quarta, porque permite que o município fique completamente autónomo no tratamento de qualquer categoria de risco de qualquer edifício. Mas isso depende da existência de recursos técnicos em número suficiente. Muitas vezes um técnico é insuficiente, é sempre preferível ter uma equipa. Embora alguns serviços, como as inspeções sejam feitas em conjunto com os bombeiros voluntários da zona, etc., mas uma equipa técnica uma equipa é sempre no mínimo 2 pessoas, não é uma. E, portanto, por vezes algumas câmaras não conseguem esse quantitativo de pessoas. Relativamente à questão do Rui, é uma questão que se tem colocado, que é o técnico estar na secretária ao lado. O que nós, hoje em dia, tomando como exemplo as entidades credenciadas de segunda, terceira e quarta, existem orgânicas diferentes para a elaboração de medidas de autoproteção, nomeadamente dos municípios, de edifícios dos municípios, e depois existe uma outra orgânica onde estão outros colegas, outros funcionários que fazem a análise dessas medidas, ou desses projetos, ou o que seja. Não é que eles não possam falar entre si, ok? Não há qualquer problema, mas digamos que há uma segregação de funções, ela tem que existir. É sempre preferível que essa segregação de funções seja orgânica, ou seja, se eu tenho a proteção civil municipal com os técnicos que estão a analisar as maps, os projetos, vistorias, etc., então que o técnico que está a fazer esteja na área do urbanismo ou no planeamento ou outra área qualquer, ok? Mas tem que haver esta segregação. Nós, quando fizemos a legislação, não entramos muito por aí, porque o próprio jurídico das câmaras, as próprias incompatibilidades e segregação de funções já é inerente a qualquer coisa. Hoje em dia, provavelmente, por exemplo, no seu caso de Viseu, pode já existir alguém no urbanismo que faz um projeto de segurança contra incêndio que até pode ir parar assim para analisar, não é? Agora, é evidente que é sempre preferível que esse técnico não esteja dentro da mesma orgânica.
O problema é, quanto menor é a Câmara, mais difícil é de cumprir isto que eu estou a dizer. Isto funciona bem na teoria, mas depois na prática é complicado. Lisboa com 9.000 ou 10.000 trabalhadores é uma coisa, outro sítio com 90 será outra, ok? Mas esta segregação tem sempre que existir. Obrigada, Pedro. Passo então a palavra à Maria do Carmo Justino. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de perguntar relativamente à credenciação dos técnicos no portal ePortugal, se essa credenciação tem que ser feita individualmente por cada um dos técnicos ou se poderá ser centralizada, no caso da minha Câmara, que nós centralizamos a gestão da formação e as credenciações e qualificações quando são exigidas. Posso já, Mónica? Passo agora. Sim, Se Mónica. calhar pedia a palavra à Sandra Veiga e posteriormente ao Miguel e então falaria depois Olá, o Pedro para responder. Aqui não é mais uma questão, aqui é mais expor novamente o mesmo problema, que nós somos uma Câmara pequena, é do município de Severo de Boga. Eu há tempos fiz um projeto de segurança, as medidas de autoproteção, digamos assim, do infantário, ou seja, se sou eu que estou aqui a participar neste webinar, vou ser eu a pessoa credenciada, ou seja, vou ser eu a analisar o projeto que fiz. Porque aqui dentro não há mais ninguém e não pode ser. Eu vou ter um problema aqui. Grande. Passo agora então a palavra ao Miguel Silva. Sim, bom dia a todos. Gostaria de fazer uma questão a nível da credenciação dos técnicos, que era no seguinte: se eu tiver aqui no município bombeiros que tenham condições para ser credenciados, ou seja, os requisitos que são pedidos, desde que é engenheiro ou arquiteto, e fazendo a formação, se pode ser um técnico credenciado. Era nesse sentido. E fazendo parte dos quadros do município também, sim. Obrigada. Pedi então agora ao Pedro Barbosa que procedesse então às respostas. Então eu se calhar começo aqui pela mais fácil, que é a chave do Miguel. Nós não... A portaria indica claramente técnico municipal, ou seja, tal como hoje em dia já está previsto na portaria 64, nós fazemos credenciação de bombeiros, elementos bombeiros, mesmo que sejam adjuntos de comando ou até comandantes, mas para inspeções de segunda, ao abrigo da portaria 64. E fazemos para técnicos, para os restantes serviços. Esta portaria 32 é exatamente a mesma coisa. Apenas podem prestar estes serviços elementos técnicos. Nós já tivemos algumas questões, mesmo ao abrigo da portaria 64, no Corpo de Bombeiros até profissionais, de quererem, são engenheiros, estão inscritos nas ordens, etc., e são também sapadores, por exemplo. Não é possível, neste momento com a lei que temos não é possível. Esse elemento tem que deixar de ser bombeiro e passar para a carreira técnica, o que normalmente não acontece porque, enfim, há umas diferenças de vencimentos dos técnicos e, portanto, temos este constrangimento. Só podemos credenciar para a primeira categoria de risco técnicos municipais. Relativamente à entrega dos pedidos que a Maria do Carmo referiu, qualquer pessoa pode entregar o pedido no ePortugal. Se não for o próprio responsável máximo da Câmara, digamos assim, será alguém com uma delegação de poderes, digamos, simples. Nós, inclusive, temos uma declaração de consentimento na nossa página de serviços, pode ser utilizada. Portanto, se tiver um serviço interno, eu penso que a dúvida era por aqui, corrija-me se estiver errado. Se tiver um serviço interno que já trata dessas matérias, eles podem continuar a tratar, entrega os documentos, eles fazem o pedido online, não tem qualquer problema. Se nós tivermos dúvida, também temos lá os contactos. Portanto, não há qualquer problema.
Relativamente da Sandra Veiga, a Câmara tem aqui o Sr. Presidente de Câmara, o Sr. Presidente tem aqui uma questão para tratar, que é saber o que é que este técnico vai fazer. Se vai fazer as medidas, as vai analisar, mas as duas coisas é impossível que sejam feitas pelo mesmo técnico. Obrigada, Pedro. Penso que não há mais questões para colocarem. A informar-vos que a apresentação... Espero que o Nuno Cassola quer falar novamente. Peço imensa desculpa, é uma última pergunta, falando nesta experiência da colega de Severo do Voga. Sendo dois técnicos, esses dois técnicos podem estar dentro de um Serviço Municipal de Proteção Civil, ou ainda assim há incompatibilidades entre os técnicos serem do mesmo serviço. Obrigado. Pedro, pedia então para, se puderes responder. Nuno, o que eu lhe posso dizer, isto é mais uma questão jurídica que a área de recursos humanos terá que tratar, mas eu apenas posso seguir a lógica, que é, se esses dois técnicos tiverem o mesmo dirigente, é um bocadinho complicado o dirigente decidir relativamente à elaboração e sobre a aprovação. Eu acho que não é muito conveniente que estejam os dois dentro da mesma orgânica, sujeitos ao mesmo dirigente. É sempre aconselhável que estejam em orgânicas diferentes, mas isso é uma questão para verificar depois internamente nos recursos humanos. Nós não levamos a portaria por aí porque era entrar em caminhos que realmente não eram técnicos, para nós era difícil de estabelecer aqui uma fronteira. Porque cada município é diferente em termos de número de recursos, orgânicas, etc. E, portanto, não conseguimos ter aqui uma bitola. Agora, é lógico que o ideal é que sejam orgânicas diferentes, percebe? Mas isso será sempre uma questão para verificar internamente, ok? Ok, obrigado. Deixe-me só também dar-lhe uma nota de que a legislação, e mesmo em termos de função pública, já obriga, mas nós temos também uma série de premissas na legislação, relativamente a um conjunto quer do Código Deontológico das próprias ordens, quer de um conjunto de regras relativamente à separação daquilo que é pareceres, daquilo que é... Portanto, este fazer das duas coisas, ok? E, portanto, cumprindo essas regras e aquelas incompatibilidades, não há qualquer problema de ter o colega ao lado, mas é sempre preferível que estejam em orgânicas diferentes, ok? Mas isso é uma questão, de facto, com os recursos humanos de cada Câmara Municipal. Obrigado. Obrigada, Pedro. Temos aqui mais uma pessoa que quer falar. Gilberto Gonçalves, passa a palavra. Sim, bom dia. Estão-me a ouvir? Sim. Sim, a minha questão vem no seguimento da questão colocada pela Sandra Veiga e tem a ver com o seguinte: nestas situações em que acontece isso, até porque nós sabemos que os municípios têm muitos edifícios e, portanto, tendo um técnico, não faz sentido estarem a adjudicar a maior parte desses serviços a uma entidade externa, porque tem essa capacidade interna para fazer as maps. Essa questão de ser de outra unidade orgânica a apreciar, eu tenho as minhas dúvidas, porque, quer dizer, é a mesma entidade que elabora as medidas de autoproteção, porque não deixa de ser um município e um técnico no município, e vai pôr a aprovação da mesma entidade. Eu acho que aí também há aí algumas questões, que, se calhar, em termos jurídicos, que importava analisar. Nessas situações, e aqui isto tem a ver com esta questão que eu queria colocar, nessas situações não haveria abertura para as câmaras colocarem esses mapas à consideração da ANEP para fazer a aprovação das mesmas, ou seja, o município elabora, em vez de ser apreciado pelo próprio município, nessas situações são enviadas à ANEP para fazer a apreciação dessas mapas elaboradas pelo município, pelo técnico do município. Era essa a minha questão. Obrigada. Eu não sei se o Luís Fonseca quer falar ou não. Eu passaria-lhe a palavra. Sim. Bom dia a todos.
Obrigado pelo convite à participação. Eu tenho aqui duas questões muito simples, que, dada a dimensão de alguns municípios, o que me parece é que os municípios terão que ter dois técnicos, não é? Um para fazer e outro para fazer a apreciação. Quanto tempo têm os municípios para se adaptar a estas competências que agora estão previstas? E dou um exemplo. No meu caso, no município de Cruz, eu sou coordenador municipal de proteção civil, tenho a formação específica de segurança contra incêndios e edifícios até à 4ª categoria de risco, estou inscrito numa ordem, mas estou com uma missão de serviço, mas sou da carreira de bombeiro sapador. A minha questão é a seguinte: deixo de ter competências só pelo caso do facto da minha carreira de origem não me permitir fazer essa apreciação. É esta a minha questão, as minhas questões. Obrigado pelo tempo disponibilizado. Obrigada. Passo então agora a palavra ao Pedro Barbosa, que possa proceder às respostas. Sim, começando aqui pelo final, a Lei 50, esta competência, já passou em janeiro deste ano, portanto já estamos fora do prazo, digamos assim, de adaptação, não existe prazo de adaptação, portanto passámos muito além disso. Como é evidente, tudo estará relacionado com a disponibilização de cursos, a sua frequência e o início do tratamento destes pedidos. Para as duas situações, principalmente a questão do Gilberto, a Lei 50 atribui aos municípios os serviços da primeira categoria de risco. Em lado nenhum lhes atribui a competência, ou a responsabilidade, aliás, não a competência, a responsabilidade de ter que elaborar medidas de autoproteção dos edifícios municipais. Portanto, aqui a responsabilidade da primeira é de tratar, é de analisar. É evidente que grande parte dos municípios, tendo elementos disponíveis, em vez de contratar fora, começaram a fazer medidas de autoproteção internas. Mas a Lei 50 atribui a primeira aos municípios, pelo que não é possível retornar esse serviço de primeira para a ANEPC tratar. Sinceramente, desde janeiro que nós não devíamos estar a tratar serviços nenhum de primeira, porque eles já pertencem aos municípios. Entendem? Portanto, os serviços de primeira não podem reverter ao contrário. O que poderá existir, dependendo da dimensão, é essa elaboração ser feita fora e ser analisada no município. Não podemos esquecer que nós estamos a falar só de medidas de autoproteção. Tem que verificar qual é, em termos de valor, por exemplo, de taxa de todos os serviços de primeira que são prestados e qual é o custo de elaboração de umas mapas uma única vez. Ok? E, portanto, estamos a falar de uma competência que vai ser exercida durante muitos anos para vários serviços, inclusive em inspeções extraordinárias, que têm também valores de coimas. Portanto, todos estes fatores estão aqui em causa. Por outro lado, esta é a obrigação de primeira, mas conforme tinha dito quando a dúvida do Marco, o município pode pedir a credenciação para todas as categorias de risco. Ok? E, portanto, aqui não estamos a falar só de primeira, mas de todas. E o leque de serviços é muito maior. Eu não sei se respondi à pergunta do Gilberto Gonçalves. Obrigada, Pedro. Penso que há umas questões no chat, nomeadamente ao limite de técnicos a credenciar. Não sei se seria possível, Pedro, responder. Não há limite. Os pedidos são entregues de forma individual, portanto, cada pedido é um técnico, não é Portugal, e não há limites técnicos a formar. Eu dou sempre o exemplo, se tiver dois é melhor do que estar um técnico sozinho, não é? Há um próprio desenvolvimento técnico e um falar destas matérias muito específicas entre eles, mas não há qualquer limite. Bom dia, será que posso colocar uma questão? Eu não sei se é a Bianca que já colocou eu não sei com quem é que estou a falar, mas eu pedia que levantassem a mãozinha para fazermos por ordem. E eu então agora passaria a palavra ao Luís Fonseca, posteriormente à Bianca e então depois à Graça Moura. Obrigada. Peço desculpa, mas o Sr. Arquiteto acabou por não responder a uma das minhas questões.
que têm a ver com as questões relativas à carreira. Portanto, os municípios, na otimização dos recursos que têm, é óbvio que utilizam os recursos humanos que já têm disponível para desempenhar determinadas funções. A minha questão é a seguinte: tendo o município um técnico capacitado e com competências para desenvolver esta atividade, uma vez que está numa carreira específica, qual é o impedimento que o município tem relativamente a esse técnico que está na carreira de bombeiro sapador e não poder desempenhar essas competências? Obrigado. Passo então a palavra à Bianca Patrão. Não é a Bianca, mas é o pai da Bianca, peço desculpa por estar em nome da minha filha. Pedro Baeta, do Serviço Municipal de Proteção Civil, Sobral Montegraço. A minha única questão é, aqui no serviço, eu neste momento sou único e não consigo, como é óbvio, dar volta a estas situações todas. No entanto, a minha questão prende-se no sentido de, poderá um técnico credenciado do município aqui vizinho fazer depois as vistorias pertencentes ao nosso município, ou terá que ter mesmo, temos que ter mesmo internamente ter um técnico credenciado, ou nós fazer também do município vizinho? Obrigada. Passo então agora a palavra à Graça Moura. Sim, a minha questão vai no sentido, ou seja, efetivamente a Lei 50 já transfere desde janeiro esta competência para os municípios. No entanto, até que nós tenhamos os técnicos com a formação, com a credenciação, nós não podemos assumir essa competência, não é? Ou seja, tecnicamente não temos essa competência. Era isso que eu queria perceber, como é que vai funcionar, quer neste momento, quer até ao momento em que os técnicos efetivamente ficam formados, não é? Portanto, como é que vai decorrer neste tempo? Continua-se a apresentar a NPC? Obrigada. Passo agora a palavra ao Pedro Barbosa. Sim, eu peço desculpa ao Luís Fonseca, porque realmente fiquei com a ideia que tinha feito 2 perguntas, mas perdi-me na segunda. A portaria apenas indica técnicos municipais, ou seja, essa questão da carreira é uma questão a verificar internamente. Se face ao... Uma coisa é ter a carreira de origem e exercer essa carreira de sapador. Outra coisa é estar a desempenhar outras funções, nomeado, etc. Isso é uma questão a dirimir junto dos recursos humanos. Eu limito-me apenas... a legislação hoje em dia não permite, e se ler, são técnicos municipais, é o que está na Lei 50. Por outro lado, os elementos bombeiros fazem as inspeções de segunda, não temos mais nenhum serviço previsto. Isto é a legislação que temos atualmente, não quer dizer que possa vir a ser alterada um dia, mas neste momento é esta que temos, não conseguimos trabalhar fora disto. Se nos apresentar alguém que por via das suas funções é equiparado ou designado como técnico municipal, não há qualquer problema. Agora, essa verificação é depois feita caso a caso quando fizer esse pedido. A questão do Pedro sobre os municípios vizinhos. As competências são atribuídas aos municípios. Não é possível transitarem entre eles. Estas responsabilidades estão avocadas a cada município. Portanto, cada município é responsável pelo seu território, não pode exercer essas funções nos territórios vizinhos. A lei, inclusive, não poderia ter sido feita assim, mas não foi, não deu a possibilidade, através das SIM, por exemplo, serem feitos serviços para um agrupamento de municípios, que no caso de municípios que até têm poucos serviços de primeira, por exemplo, faria sentido que um órgão que agrega um território maior pudesse exercer essa competência até antes do distrito que temos hoje em dia. Mas a lei não prevê essa possibilidade. Relativamente à questão da Graça, é correto, a competência só pode ser exercida quando tivermos técnicos para tal. O que eu me referi é que o prazo que está na Lei 50, o prazo de transferência começava em janeiro. Houve um atraso realmente nessa portaria, ninguém teve a culpa, mas foi mesmo assim. Estamos hoje em dia a reconhecer os cursos para ser frequentados. Não está ainda definido se vai existir um limite para esta competência transitar para os municípios.
Até lá, e tendo em conta que o cidadão não pode ser prejudicado, como é evidente, penso eu que a ANEPC continuará a assegurar esses serviços. Agora, nós não poderemos continuar a assegurar uma competência que transitou para os municípios por tempo indefinido, não é? Mas isso penso que ainda será uma questão a verificar, quer pela Secretaria de Estado, pela DGAL, e, portanto, insere-se um pouco num conjunto de competências que transitou para os municípios, mas que necessitam, do lado dos municípios, de tempo para serem preparadas para serem exercidas, não é? Obrigada, Pedro. Passo também a palavra ao Gilberto Gonçalves. Mais uma vez, bom dia. É só para complementar aqui a questão colocada e que agora voltou outra vez a abordar, desta questão da competência dos municípios elaborarem as mapas e depois aprovarem. E como disse, até a legislação ser alterada, os municípios é que têm que dar o parecer relativamente às primeiras categorias. Para todos os efeitos, eu só queria realçar aqui esta questão, que continuo a achar que é aqui o maior problema que aqui vamos ter. Independentemente do município ou ser o técnico do município elaborar as maps, por exemplo, ser o técnico do município ou ser um técnico exterior, quem submete essas maps vai ser sempre o município. Ou seja, vamos ter um município a submeter as maps à apreciação para o mesmo município e o mesmo município é que vai fazer a apreciação e a aprovação. Eu acho que aqui estamos aqui com uma questão legal que acho que vai nos causar aqui alguma dificuldade. Aquela sugestão que foi dada para poder haver esta partilha dos municípios em termos de aprovação, ou outra hipótese que é a questão de ir à autoridade nestas situações, em termos legais acho que é o que permitiria aqui resolver. É óbvio que em a legislação se continuar assim, temos aqui uma questão legal que se calhar vai ter que ser analisada. E eu acho, isto é apenas a minha opinião e da análise que faço, que mesmo a questão de ser outro serviço que não o que elabora os mapas ou que faz a contratação de um prestador de serviços para a elaboração das maps, não acho que essa diferença dentro da própria Câmara faça sentido, porque é o mesmo organismo que pede o parecer que vai emitir o parecer e, portanto, acho que não há uma questão legal que acho que era importante ficar esclarecida e tentar aqui perceber uma solução, obviamente que partidamente tem que ser sempre uma alteração legal que resolva estas questões, porque os municípios vão ter aqui uma barreira, eu acho que vão ter aqui uma barreira legal para resolver esta situação. Obrigado. Posso já responder, Mónica? Obrigada. Passo então a palavra ao Pedro Barbosa. Sim, Gilberto, duas questões. Do ponto de vista jurídico, tem que ser sinalizada a DGAL, ok? Portanto, se verificam que existe aí essa questão, tem que ser sinalizada a DGAL. O que está feito é uma lei, portanto, tem que ser alterada essa lei da República e tem que ser analisada do ponto de vista jurídico. Eu pergunto-lhe também se o município hoje em dia não faz projetos de especialidade dos seus edifícios que depois submetem ao urbanismo da própria Câmara? Obrigada, Pedro. Não havendo mais questões, informo-vos que a apresentação irá ser enviada para os e-mails de todos os participantes. Quaisquer questões futuras poderão ser enviadas para o e-mail que já foi partilhado no chat, inclusive aquele que está mesmo na apresentação. Agradecer-vos mais uma vez a presença de todos e obrigada. Espero que tenha sido bastante útil este webinar. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, obrigada. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia.